Como tá todo mundo em clima de Halloween, vamos falar então sobre um quadrinho de terror da Darkseid chamado Ritual Romano. Fala galera, tem o Rafa Pinheiro aqui e esse vídeo vai dissecar Ritual Romano, né, Exorcismo, tem um subtítulo, não tinha nem visto isso, da Darkseid. Darkseid mandou isso aqui de presente pra mim, então valeu Darkseid, tamo junto. E eu dei uma lida e devo admitir que me surpreendeu positivamente. Então antes de começar a falar do quadrinho em si, me siga nas redes sociais todas, Facebook, Twitter, Instagram, aqui no YouTube também, ativa o sininho. E se você quiser conhecer meu trabalho para além do YouTube, né, eu sou quadrinista, sou professor também, meus links estão aqui do lado, minha loja com meus quadrinhos, caixa postal, divirta-se, tá? A gente se vê pela internet aí. Então vamos falar hoje sobre Ritual Romano, né, que foi escrito pelo El Torres, Jaime Martinez e Sandra Molina. Sandra Molina fez as cores. E é um quadrinho basicamente sobre um exorcista, né, que tem que lidar com uma questão delicada de exorcismo no Vaticano. E é complicado falar desse quadrinho sem dar spoiler, né? Porque é sobre um exorcista que trabalha até na América do Sul, né? O cara tá meio que numa favela, uma cidade meio baixa renda, sabe? E ele é convocado pelo Vaticano, porque deu algum problema no Vaticano e ele precisa ajudar a galera a resolver, só que ele não é muito bem quisto pela galera do Vaticano, ele teve algum problema no passado, então fica uma questão interessante ali. E, assim, honestamente, quando eu peguei esse quadrinho pra ler, né, pra dar uma olhada, olha só, mostrar as artes pra vocês. Foi um quadrinho que não chamou minha atenção, honestamente. Foi um quadrinho que eu falei, tem muito rosto, muita falação, achei que não ia ser interessante. E aí, quando eu li, cara, eu entendi que é um quadrinho de trama política / religiosa de terror. Cara, me prendeu de um jeito que eu não esperava e eu adoro o quadrinho que faz isso, cara. Que ele, sei lá, não me vendeu uma premissa legal, assim. Até a capa não é uma capa muito de quadrinho, né? Apesar de que a Darkseid manda muito bem e, cara, essa capa tá muito bonita. A Darkseid em geral faz olha essa guarda, faz projetos gráficos incríveis. Então eu olhei isso aqui e falei, tem cara de quadrinho. Eu falei, é um livro sobre exorcismo. Aí quando eu peguei e olhei e falei, o traço é ok, beleza. Mas quando eu li, cara, me pegou de um jeito que eu falei, uau, sacou? Me surpreendeu de verdade. Então, eu tô falando da história aqui, mas sem falar muito pra não dar spoiler, mas a história é que esse cara, né, esse exorcista, tem que lidar com o Vaticano, né, com a parte política do Vaticano, né, porque é uma coisa complicada, um monte de hierarquias, de papas e bispos e sacerdotes e, enfim, todas aquelas castas hierárquicas do Vaticano, e ele tem que lidar com tudo isso ao mesmo tempo que está lidando com uma situação de terror bizarra, de exorcismo, de demônios. Então, cara, é uma história que é envolvente, apesar de que é muita conversa, sabe? É uma conversa que... Como é que eu posso descrever isso? Imagina Breaking Bad, sabe Breaking Bad? Que é uma série que é bem paradona, mas quando a ação acontece, ela acontece de um jeito muito louco, você fica surpreendido, sabe? É aquele efeito Watchmen, de que a história é toda em quadradinhos, e quando você chega no clímax final, vira um grande splash. É meio que isso. É um quadrinho que ele tem muita conversa, mas são conversas interessantes, né? Bem construídas, e quando tem a ação é muito impactante, sabe? É um negócio que realmente você toma susto. Então é um quadrinho que me deu susto, coisa que não acontece com quadrinhos em geral. Eu não sou um cara que toma susto facilmente. Então foi uma grata surpresa de verdade. A arte, como eu disse, é uma arte que, olhando, só folheando, ela parece meio simples, mas quando você lê, ela faz todo sentido com a história, porque ela passa meio que uma limpeza, uma higienização falsa da parada, né? Como se o Vaticano fosse sempre limpinho, mas na verdade, lá no fundo, por baixo do tapete, tem uma sujeira bizarra. E, assim, é uma arte que, de novo, ela não tem nenhuma grande virada narrativa incrível de desenho, mas é um desenho que cumpre o papel e ele ajuda nessa narrativa mais expressiva, porque, como eu disse, é um quadrinho mais político, né, desse debate, ele lidando com isso, ao mesmo tempo que tem terror, e tem muito quadrinho de expressão facial, então as expressões faciais são bem interessantes, né? Elas são bem... É até redundante falar isso, mas são expressivas, sabe? Então, assim, é interessante ver isso. Tem horas em que o protagonista está num quarto vazio e tem esse vazio é muito claro, sabe? Olha só, é interessante ver isso. É muito escuro, é um quadrinho escuro, é um quadrinho que passa a vibe, sabe? É um traço que, de novo, não é um tipo de traço que me chama a atenção, mas é um tipo de traço que narrativamente se adequa a essa história. E, como eu digo aqui no canal sempre, né? O que importa não é se o cara desenha muito bem. O que importa é se a história é bem contada. E o quadrinho é uma ferramenta... E o desenho é uma ferramenta para contar a história. Se ela funciona para contar essa história, show, entendeu? É isso. O cara não tem que ser o melhor desenhista do mundo, ele tem que ser um bom narrador gráfico para passar a mensagem. E a mensagem aqui foi passada com maestria, eu achei muito legal. E olha que eu não sou o leitor desse tipo de coisa, mas assim, me surpreendeu positivamente. Eu acho que para esse momento Halloween, assim, é o tipo de quadrinho para você ler. De verdade, é um negócio que me deu
um negócio assim esquisito. Então recomendo fortemente, beleza? Então Ritual Romano tá recomendado, o link tá aqui embaixo na descrição. É um quadrinho, como eu disse, com uma história muito competente, muito surpreendente, eu diria, com um traço legal, competente, né, que se adequa à história e que, honestamente, eu não dei nada por ele, mas que me surpreendeu e eu gosto muito disso. Então valeu a pena, essa expectativa foi quebrada e foi incrível, beleza? É isso. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve, quase todo mundo já sabe. E no mais, aquele abraço. Valeu!